e-mails serão suficientes, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu apresentei hoje, no pequeno expediente, uma indicação para a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Saúde, sugerindo que as duas pastas realizem um programa conjunto de prevenção à depressão e ao suicídio nas escolas estaduais. Por que eu estou apresentando essa sugestão, deputado professor Rinaldo? Porque nós temos percebido um aumento assustador de casos de depressão, transtornos de ansiedade, automutilação de jovens e adolescentes e tentativas de suicídio, e até alguns casos concretizados de suicídio. E este não é um problema focalizado apenas em uma ou outra unidade escolar, mas nós percebemos que é uma realidade generalizada em várias escolas, e os gestores escolares, coordenadores pedagógicos, estão muitas vezes se sentindo impotentes para enfrentar esta situação. Eu estive em algumas escolas fazendo palestras, orientando professores, mas conversando também com os jovens, os adolescentes, e fiquei bastante impressionado. Vou citar aqui o caso da escola Antônio Valadares, no município de Terenos, município que teve um caso de suicídio de uma jovem, e também na zona rural, no assentamento, um caso de suicídio de estudante. E a escola Antônio Valadares, ela está de parabéns porque ela assumiu a responsabilidade de desenvolver um trabalho junto aos alunos e aos pais dos alunos para realmente ajudar, prestar apoio aos jovens adolescentes que estão vivenciando essa situação difícil de sofrimento psicológico. Eu estive lá na palestra e depois abri a palavra para que os jovens pudessem participar, e vários estudantes deram depoimentos, alguns deles dizendo que estão enfrentando o problema da depressão. Uma aluna citou o caso de um transtorno de ansiedade, uma outra aluna deu um depoimento de automutilação, e nós percebemos que os jovens estão precisando de ajuda profissional. Por isso, eu fiz essa sugestão à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Educação do Estado para que façam um trabalho conjunto com uma equipe multiprofissional de psicólogos, psiquiatras, também assistentes sociais, e possam prestar apoio a essa juventude. Muitas vezes, eles não têm esse apoio na família. Eu vi lá também casos em que a coordenação pedagógica não tem para quem encaminhar, porque na rede pública de saúde não existe um serviço de atendimento em saúde mental. Então, é muito importante o Estado desenvolver esse trabalho. Permite uma parte, deputado Pedro? Vou permitir. E eu acredito que nós precisamos socorrer estes jovens que estão pedindo ajuda. As escolas, elas se esforçam, né, promovem às vezes uma reflexão, uma palestra, mas existem casos concretos, específicos, que precisam de encaminhamento para um profissional, né? Para uma psicoterapia, às vezes precisa de um atendimento médico na área da psiquiatria,
jovens que precisam ser medicados, que estão com muita depressão. Então, é uma realidade que nos preocupa. Antes de conceder a parte ao deputado professor Rinaldo, eu só quero lembrar, deputado, que no ano passado, o Ministério da Saúde divulgou uma estatística e o suicídio, hoje, é a 4ª causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos. A 4ª causa de morte. Assustador, está virando uma epidemia. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Deputado Pedro Kemp, eu quero agradecer a concessão da parte de Vossa Excelência. Hoje nós estamos falando de 2 temas que realmente extremamente preocupantes. Uma coisa ligada à outra. O deputado Herculano acabou de descer daí falando de um tema que deixa a gente estarrecido. Vossa Excelência trata de um outro que, por incrível que pareça, Mato Grosso do Sul só perde para o Rio Grande do Sul nessa quesito. Deputado Pedro Kemp, nós fizemos uma audiência pública aqui, eu e a deputada Mara, o ano passado, no Setembro Amarelo, inclusive até fruto de uma lei de autoria dela, e nós ficamos aqui impressionados pelo que nós ouvimos. Campo Grande, estatística de 2016, a cada 48 horas uma pessoa tentava suicídio na capital. Esse relato é da Secretaria de Saúde da capital. Olha, veja bem a tamanha preocupação de um tema que Vossa Excelência aborda aqui hoje. E o pior, para nossa surpresa, eu vou dizer, porque ele mesmo é que disse aqui, né, deputada Amara, o Tiaguinho, queridíssimo, subsecretário de Juventude, ele deu um depoimento aqui, deputado Pedro Kemp, porque essa é uma situação que você não sabe o que a pessoa vive na calada da madrugada, dentro das 4 paredes. Só Deus conhece, só Deus sonda o coração de cada um de nós. E ele deu um relato aqui, porque a gente às vezes é uma pessoa um pouco deprimida, você fala, esse cara aqui não quer trabalhar. Lá na roça a gente chamava de preguiçoso. E eu aqui falei também de uma situação de um casal, deputado Pedro Kemp, e Vossa Excelência, como psicólogo de profissão, sabe muito bem disso, ele era considerado preguiçoso, casou, não tinha ânimo para nada. E ele, senhor presidente, era rotulado como o cara que não queria trabalhar. Resumo da ópera, ele e a mulher suicidaram tomando veneno, isso na década de 70. O tempo foi passando, a preguiça cientificamente é chamada de depressão. Frescura, né? Exato. Frescura, está com frescura. Exatamente. Me permite só para concluir? Sim. E o Tiaguinho falou, olha gente, primeiro ele passou aqui um vídeo, ele tocando na missa, que ele toca um instrumento lá, toca violão e também toca sax. Aí ele com a namorada, ele recebendo o prêmio lá em Goiás, à época, o governador Marconi Perillo, ele recebendo a homenagem aqui do jovem empreendedor, falou, está vendo esse jovem aí que parece aparentemente ter uma vida normal, feliz com a namorada, tocando na igreja, este jovem tal dia, ele falando, tentou suicídio. Então, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência aborda um tema extremamente preocupante. E fruto dessa audiência pública nossa, nós encaminhamos para a Secretaria de Educação. Por quê? E aí Vossa Excelência fala também da saúde, juntos numa comissão multidisciplinar para falar desse tema, porque ficou um tabu, não pode falar. E aliás, essa pessoa tem que falar mesmo, porque ela se abrindo é que a gente vai arrumar o meio necessário para ajudar a sair dessa situação que começa com a depressão. E o jovem, deputado Pedro Kemp, quem sou eu para falar de Vossa Excelência que é psicólogo, mas o jovem ele não está acostumado e não está preparado para o não. Ele acaba as frustrações, não está preparado para as frustrações, e a vida nem sempre é alegria, tem momento também de situação adversa. Então quero aqui parabenizar Vossa Excelência por trazer um tema extremamente preocupante, e Mato Grosso do Sul sendo o 2º maior índice que tem no Brasil de suicídio. Eu espero que nós nos unamos também como Maio Amarelo nessa questão para que possamos ajudar a preservar vidas, que este é o bem maior. Muito obrigado e parabéns pelo assunto. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero dizer que, de fato, muitas famílias não estão preparadas e as escolas também não estão preparadas para lidar com esse assunto, né? E
nós estamos vivendo, deputado Herculano, uma crise na sociedade, né? Essa crise está atingindo as pessoas, né? No seu emocional, no seu psicológico. E os casos de depressão estão acontecendo cada vez mais cedo. Nós estamos encontrando crianças pequenas com depressão, né? Então, é muito sério isso, porque a família, às vezes, demora a identificar que é uma depressão, né? Acha que a criança está fazendo manha, tá, né? Muitas vezes a família fala, não, esse adolescente está com frescura, querendo chamar a atenção, né? Quando vê, acontece uma tragédia, né? Por quê? Por falta de um atendimento adequado para esses casos de depressão e também transtornos de ansiedade, né? Então, eu acho que é preciso o poder público dar uma atenção para esse problema. É verdade, deputado Pedro Kemp, agradecer a Vossa Excelência pela concessão do aparte, me colocar à disposição para somar com Vossa Excelência que é especialista, né, na área da psicologia, sabe muito bem da questão humana, das emoções, e é verdadeiramente isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo esse ritmo tão alucinado de consumismo, e as crianças, né, entram, às vezes, são frustradas em algumas situações e acabam entrando nessas crises. Eu estou indo nas escolas. Ontem à tarde estivemos aqui no Hércules Maimone e conversando com a direção, e elas agradeceram a nossa presença ali, porque nessa escola, que é uma das maiores escolas do estado, mais alunos no estado, uma onda de automutilação. A coordenação não está dando conta, deputado Picarelli, de acompanhar esses casos. Então, é preciso ser feito, que algo aconteça. Muitas vezes o abuso sexual faz com que a criança entre numa depressão, numa automutilação e depois no suicídio, né? E os pais, às vezes, quando começam a detectar que a criança está cortando, vai na escola e aí eles começam a esconder. Eles estão agora, a onda é cortar a barriga, que fica escondido. Eles estão se mutilando, e casos aí de ansiedade, de depressão e de suicídio. Então, parabéns. Parabéns, eu acho que hoje nós tiramos essa sessão para falar da defesa da família, defesa da criança, do adolescente e do jovem. Pode contar com o nosso apoio, né, na votação, para depois sancionar, e para que a gente possa buscar parceiros na estrutura organizacional do Estado para atender a nossa juventude. Parabéns, e conte conosco o nosso apoio incondicional a esse projeto. Muito obrigado, deputado Herculano Borges, e eu quero dizer que nós estamos vivendo hoje, deputada Amara, uma crise de esperança, né? Muitas vezes essa juventude não está vendo assim uma perspectiva de vida diferente, né? O mundo está muito sombrio, né? A sociedade está apresentando para essa juventude, né, o caos, muitas vezes, em várias áreas, na política, o desemprego em alta. Então, essa situação atinge a cada um, né? Essa crise de esperança, de perspectiva, né, de vida, principalmente a juventude das camadas populares, nas escolas públicas, né? Muitas vezes os pais estão desempregados, né? Ou estão se separando, tem um conflito ali conjugal, né? Tudo isso afeta aquele adolescente que também está com a cabeça a mil, né? Porque a adolescência é um período de conflitos, de incertezas, inseguranças, né? E juntando tudo isso, vem esses casos, né, de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, que vão aflorando, vão, né, se manifestando, e muitas vezes a escola não dá conta, né? O coordenador, ele fala, a gente precisava aqui de um profissional, né, para ajudar a atender esses casos, encaminhar. Então, é por isso que a gente está apelando para a Secretaria de Saúde e de Educação, para que elas se unam e façam algum trabalho, né, no sentido de dar o apoio a esses jovens. Uma parte, a Vossa Excelência. Primeiro, quero me somar, né, a essa sua reivindicação, porque em 2012 eu entrei com um projeto aqui para que fosse criado nas escolas uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social e um psiquiatra que pudesse também estar atendendo os casos mais graves. Porque também, quando o professor identifica uma criança ou muito quieta, ou muito ativa, ele tem que buscar saber o porquê que aquela criança está tendo aquele comportamento diferenciado, né? Mas, na época, claro, caiu no vício da inconstitucionalidade, né? Porque, com certeza, criava despesas, e o nosso projeto, então, foi arquivado.
Mas entendo, sim, deputado Pedro Kemp, que tem que se tomar alguma atitude radical com relação ao trabalho que seja feito nas escolas. Esses dias eu visitei também um município do interior e há uma entidade que atende crianças e adolescentes de 7 até 16 anos, e a pessoa, o coordenador me falou: Mara, é impressionante hoje como nós temos adolescentes que estão se automutilando, crianças, e aquilo me arrepiou, porque eu falei, mas é alto índice, parece uma brincadeira, mas não é, a coisa é muito séria que hoje a gente está passando aí pela nossa sociedade, né? É um problema muito sério. E pessoas que a gente nunca poderia imaginar que pudesse estar pensando em suicídio, e esses dias uma amiga minha disse que a irmã dela, uma adolescente de 15 anos, né, disse que tentou o suicídio, e ninguém imaginava, é uma pessoa que a gente conhece, convive, alegre, feliz, mas que de repente por uma frustração qualquer, né, tentou o suicídio. E quantos casos? Quando nós fizemos aqui a audiência do Setembro Amarelo, só naquela semana foram 3 suicídios, e inclusive um que até nos deixou muito chocados, enquanto nós preparávamos a audiência pública, debatíamos sobre o tema, um sobrinho de uma assessora minha se tirou a sua vida. Então, assim, é muito sério mesmo, viu, deputado Pedro Kemp? Então, acho muito importante a gente debatermos e também chamar a atenção do poder público para que se crie realmente essa equipe multidisciplinar que possa fazer um trabalho mais próximo dos nossos alunos e também dando condições para os nossos professores identificar e tratar, principalmente, a depressão que atinge as nossas crianças e os nossos adolescentes. Apenas me somar a essa reivindicação. Eu agradeço o apoio de Vossa Excelência e, como Vossa Excelência disse aqui, que encontrou no município do interior esses casos, né, de automutilação, realmente a gente vê que não é um caso isolado de uma ou outra escola, né, é uma epidemia que está acontecendo. A gente fica muito assustado de ver isso, né, e os nossos educadores estão alarmados e muitas vezes se sentindo impotentes, né, para, diante dessa situação, fazer alguma coisa. Então, eu acho que nós temos que nos somar aqui, né, reivindicar do poder público esse apoio, nas redes municipais de saúde, psicólogos, né, na rede pública, para atender, porque são jovens pobres, eles não vão ter condições de pagar uma psicoterapia, né, médicos, psiquiatras, porque tem casos sérios de depressão que não adianta fazer a psicoterapia. A pessoa precisa primeiro tratar da depressão com medicamentos. Quando ela estiver melhorando, aí sim procura uma psicoterapia, né, para lidar com seus conflitos, seus conteúdos, né, que estão gerando essa depressão. Mas fazer psicoterapia antes do tratamento medicamentoso pode aumentar ainda mais a depressão, porque você vai começar a lidar com conteúdos, né, que te deixam ansioso, que te deixam triste. Então, é preciso fazer esse trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, né? Mas está uma situação extremamente grave e precisa do nosso apoio. Deputado Paulo Correia. Concede uma parte, nobre amigo. Vossa Excelência, que inclusive promoveu uma audiência pública aqui, foi um debate sobre depressão de alto nível, muito qualificado. Inclusive, quero dizer a Vossa Excelência que há 2 semanas atrás, uma pessoa da área da psicologia me pediu uma cópia dos debates que nós fizemos aqui. Deputado Paulo Silva estava presente, né? Deputado Jorge Takimoto, né? Foi uma audiência pública extremamente qualificada sobre esse debate da depressão. Pode contar com o nosso apoio. E queria dizer a Vossa Excelência que começa assim. Eu acho que Vossa Excelência está propondo que tenha um programa governamental nesse sentido. E a gente tem verba da saúde. E quem acreditava há 10 anos, deputado Júnior Mock aprovando nessa casa um projeto de lei que ganhou prêmio nacional de fazer exame de vista nos alunos das escolas estaduais e municipais, que virou realidade, caravana da saúde nas escolas. E essa caravana da saúde nas escolas está detectando
problema visual e problema auditivo, e dando óculos totalmente de graça e dando o aparelho auditivo totalmente de graça. Começou como? Num projeto de lei desta casa. Vossa Excelência está mexendo num assunto super importante, eu acho que aquela audiência mostrou bem. Vossa Excelência usou epidemia, é realmente uma epidemia. Sim. A tristeza, a apatia, a depressão acontece nas famílias, não escolhe cor, tipo, raça, tudo que é família. Tem pessoas com esse problema e eu acho que nós temos que fazer alguma coisa assim. Queria me somar, Vossa Excelência. O governador Reinaldo Zambuja é sensível, nós conversamos sobre esse tema e eu acho que Vossa Excelência está dando um passo à frente da audiência pública que teve o Paulo Silvio com a gente, como médico, teve aqui, deu depoimento, Vossa Excelência como psicólogo. Eu acho que aumenta o nível do debate e a gente pode propor assim. Começa assim. Eu acho que Vossa Excelência está dando o primeiro passo, pode contar com o seu companheiro aqui. Eu agradeço o apoio de Vossa Excelência, vamos levar adiante essa proposta, né? Vamos conversar com as secretarias do governo, vou fazer uma conversa com representantes da Secretaria de Saúde para que a gente possa pensar esse projeto o mais rápido possível e dar esse apoio, esse suporte que as escolas estão precisando nesse momento. Precisamos salvar a vida, né, dos adolescentes que estão enfrentando dificuldades nesse momento e baixar esses índices, inclusive de depressão e também de suicídio. Muito obrigado, senhor presidente.